Dose de Fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 31, que diz o seguinte: Então Jesus contou uma parábola: o reino dos céus é como a semente de mostarda, que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. É interessante como Jesus ensinava aos seus discípulos. Ele sempre falava às multidões por meio de parábolas. E às vezes ele dizia algumas parábolas, os discípulos não entendiam e chegavam até ele perguntando o que significava aquelas parábolas. Jesus ele tinha uma maneira peculiar de ensinar as Escrituras. Até aqui no próprio versículo 34 diz que Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando ele falava para as multidões. Na verdade, Jesus nunca lhes falava sem usar parábolas. Aí se cumpriu o que estava escrito nas Escrituras: eu lhes falarei por meio de parábolas, explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Então havia uma profecia dizendo que Deus, que Jesus, que o Messias ensinaria as coisas escondidas, as coisas que estavam ocultas desde a criação do mundo por meio de parábolas. Então Jesus sempre usava histórias e comparações para poder ensinar lições do reino de Deus para as pessoas, para as multidões que os ouviam. E muita gente às vezes não entendia o que Jesus estava dizendo. Se Jesus estivesse presente num dia, num tempo como hoje, nos dias de hoje, obviamente Jesus usaria coisas do nosso cotidiano, coisas que nós estamos vendo o tempo inteiro, coisas que nós estamos acostumados. Um dia desses eu estava tomando um açaí numa calçada, num horário de pico, 5 horas da tarde aqui em Nova Serrana, aonde o trânsito, o bicho pega aqui, gente. Você que dirige Nova Serrana, dirija com cuidado, seja responsável. Infelizmente aqui na nossa cidade, parece que as pessoas, 5 horas da tarde, todo mundo morrendo. Aí todo mundo tem que ir desesperadamente, as pessoas não dão preferência, as pessoas não respeitam, muitas pessoas. E eu fiquei horrorizada com a muvuca das 5 horas ali e várias situações onde poderiam ocorrer acidentes por causa da pela pressa das pessoas. Então eu fiquei imaginando, enquanto eu estava observando, eu falei assim: nossa, se Jesus estivesse presente aqui hoje, obviamente ele usaria muitas comparações do trânsito para poder nos ensinar lições sobre o céu. Nós precisamos entender, Jesus ele usou muitas coisas do tempo daquele tempo, as coisas cotidianas, pesca, ele usou plantas, ele usou comparações de pães e de peixes, tudo que estava ali no cotidiano, comparações de situações que estavam na mente das pessoas. Se Jesus fosse ensinar em Nova Serrana, Jesus obviamente usaria a comparação de um sapateiro. Ele usaria comparações do ramo do calçado. Se ele fosse falar com você que trabalha com calçado, ele usaria comparações do ramo do calçado para poder te ensinar as coisas do reino de Deus. Quando Jesus diz essa parábola da mostarda, do grão de mostarda para os seus discípulos, ele diz o seguinte: olha, o reino de Deus é parecido, é semelhante a uma semente de mostarda que alguém semeia no campo. A semente de mostarda, ela é a menor semente de todas as hortaliças que existem. Ela é plantada, ela é a menor, mas quando ela brota, quando ela nasce, quando ela cresce, ela se torna a maior hortaliça de todas, a maior árvore, uma árvore grande, na qual os pássaros, as aves do céu, podem se repousar sobre elas. Então, o que Jesus estava querendo dizer? Logo após aqui, ele vai contar também, vai fazer outra comparação, que o reino de Deus é parecido com o fermento que uma mulher coloca numa medida, em 3 medidas de farinha. E ela coloca um pouco de fermento em 3 medidas de farinha e a massa se leveda, a massa fica grande, a massa cresce. Mas o que quer dizer isso? Por que o reino de Deus ele traz esse crescimento? Por que o reino de Deus é assim?
Porque as coisas pequenas, quando elas são colocadas na mão de Deus, elas se multiplicam. Quando você pega algo pequeno, pequena força, pequena fé, pequena esperança, quando você coloca a sua situação limitada nas mãos de Deus, ele traz uma expansão gigantesca naquilo. Exemplo disso é o que Deus fez na vida daquela viúva que Elias foi atender. Uma viúva que tinha em casa o que, gente? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. O profeta perguntou: o que você tem em casa? Ela disse: eu não tenho nada, porque era tão pouco o que ela tinha que ela disse: não tenho nada. E a outra viúva que foi atendida por Eliseu também disse a mesma coisa. O Eliseu perguntou: o que você tem em casa? Eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. E nós temos uma mania muito, muito feia de pegar o pouquinho, a mixaria, vamos dizer assim, o tiquinho, e dizer que é nada. Nós temos essa mania de pegar e de menosprezar o pequeno, o pouco, e dizer que o pouco não é nada. Mas no reino de Deus, o pequeno, o menor, o que não é nada, o que é o desprezado, se torna grande. Deus ele tem o poder ele só precisa de alguma coisa para ele poder fazer. Quando Deus disse para o mundo, no início, quando a terra estava sem forma e vazia, ela também era um nada, não existia nada, só água sobre a terra. Deus disse: haja luz e houve luz. Então Deus usou o nada para do nada fazer existir, para trazer. Então o que Deus precisa para poder fazer? O que é necessário para Deus começar a mudar a sua vida, mudar a sua história, a sua família? Às vezes, esse nada que você tem. Esse nada: ai Deus, eu não tenho nada. Eu quero começar um negócio, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de profissão, mas eu não sei nada, eu não tenho nada. Às vezes você olha para sua vida e pensa assim: mas o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei fazer nada. Deus pode pegar esse nada que você tem alguma coisa, mas esse alguma coisa que você tem, você olha aí com desprezo, como se fosse nada. E Deus ele pega o nada, o pequeno, o pouco, e faz ele se tornar grande. Então o reino de Deus ele é assim. Ele começa numa proporção pequena, o início pode ser pequeno, minúsculo, mas ele toma uma proporção muito grande. Quando viver uma vida com Deus é viver uma vida sabendo que o primeiro passo você dá, o segundo, o terceiro, mas quem vai confirmando os seus passos um após o outro é o próprio Deus. A vida com Deus é isso. Por isso que a Bíblia fala que o justo viverá por sua fé. Ele deve viver por sua fé, porque se ele não viver pela sua fé, Deus não vai se agradar dessa pessoa, porque para a gente agradar a Deus, nós precisamos ter fé. Não tem como agradar a Deus sem fé. Então, o pouco para Deus é o seguinte: você quer chegar em tal lugar, então você precisa dar o primeiro passo. O primeiro, o segundo, o terceiro, é pouco para você. É muito longe aonde eu preciso, aonde eu quero ir, mas eu não consigo ir porque eu não tenho capacidade. Mas você vai. Usa o pouco que você tem. Dá para Deus esse pouco que você tem, porque quando você der esse pouco para Deus, Deus vai multiplicar, Deus vai expandir. Então Ontem eu estava ouvindo uma entrevista muito interessante uma entrevista aí num programa de TV do Valdomiro Santiago. E uma coisa que me chamou muita atenção na entrevista dele foi que alguns anos atrás ele sofreu um naufrágio aí na África. Sabotaram o barco dele. E no meio do nada, lá no meio do oceano, me parece que o Oceano Índico, e ele lá, no meio do oceano, ele mais 3 pessoas, o barco afundou. Eles ficaram à deriva, eles ficaram no mar mesmo. E o Valdomiro disse assim, para aqueles 3 rapazes que estavam com ele: vocês ficam aí na boia e eu vou nadar. Ele não sabia para onde ele iria ir, mas eu achei interessante na fala dele que ele disse assim: eu vou nadar, eu vou fazer alguma coisa, porque a fé sem ação ela é morta. Então eu tô aqui, eu vou ficar aqui no meio do oceano do nada, não tinha ninguém, não passou ninguém, não tinha possibilidades, eles estavam à deriva e tinha tubarões no meio daquele mar. E ele disse: eu vou nadar e Deus vai me dar direção, eu vou nadar e Deus vai me guiar. E os rapazes ficaram na boia, infelizmente, pelo que ele disse, 2 pastores morreram afogados ali no meio daquele mar, porque foram atrás dele e não conseguiram nadar, foram
aconteceu essa tragédia. Só que o que eu achei interessante, ele tá vivo, né? Foi atentado, já recebeu tanto atentado de morte, mas tá vivo. E eu achei interessante a fala dele, olha, eu não vou ficar parado aqui, eu vou orar para Deus me ajudar, mas eu vou nadar. E vou nadar, e vou nadar, e vou nadar, e vou nadar. E ele nadou até chegar numa ilha deserta e conseguiu. E eu fiquei olhando, poxa vida, realmente, isso que é ter fé. Não é você ter fé e ficar esperando, você ficar parado. Não, pega o que você tem, põe na mão de Deus. Pega o pouquinho que você tem, o nada, e coloque nas mãos de Deus. Porque à medida que você vai tendo atitudes, que você tome as atitudes necessárias, você vai tendo os resultados. Deus vai, como diz a música da Cassiane, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Mas nós precisamos pegar o pouco que a gente tem e pôr nas mãos de Deus. Põe a sua pouca fé nas mãos de Deus. Põe essa pouca esperança que você tem. Peça a Deus para aumentar, para ajudar você. O que você tem que fazer? O que você tem de pouco, de nada talvez, para que Deus possa mudar a sua história. Então ponha isso nas mãos dele. Haja, toma atitudes, tome o primeiro passo, não fique esperando descer um anjo do céu e trazer para você as coisas. Como Deus disse para Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. O que é marchar? É caminhar, é andar, vai para frente. Mas na frente tinha o mar, atrás tinha o faraó vindo com seus exércitos. O povo não via saída, mas na frente estava o mar estava à frente. Deus disse, para de orar. Tem hora que a gente tem que parar de orar, a gente tem que tomar atitude. E Moisés falou, então vamos andar. E eles foram andando, e à medida que eles foram andando, Deus foi abrindo o caminho no meio do mar. E aqueles de 2 milhões de pessoas passaram ilesos. Então a palavra de Deus para mim, para você hoje, talvez hoje não é hora de você orar, você já está orando muito, é hora de você marchar, é hora de você caminhar, é hora de você pegar esse pouco de esperança, de fé, de confiança, esse pouco recurso, talvez você quer investir num negócio, tem um pouco de dinheiro e às vezes está com medo, não, investe, investe. Vai, marcha, faz o que Deus colocou no seu coração, Deus está falando com você, marcha, vai andando, dá um passo de cada vez, Deus vai abrir o caminho, Deus vai multiplicar o azeite na botija, Deus vai multiplicar a farinha na panela, Deus vai multiplicar os pães, tudo aquilo que é pouco que nós colocamos na mão de Deus, Deus multiplica, Deus abre as portas. Então é isso é fé, é confiar que mesmo eu não tendo nada, eu vou agir e Deus vai fazer, Deus vai abrir as portas, Deus vai dar o livramento, porque Ele é um Deus que pega o nada e faz o nada se tornar muito grande e faz o nada se tornar um lugar onde outras pessoas vão poder usufruir, acessar. A hortaliça cresceu e os pássaros vieram agora fazer ninho nela. Ou seja, dê os primeiros passos e Deus vai alargar de tal forma, Deus vai abrir as portas para você de tal maneira, Deus vai fazer de tal forma que você vai se tornar um referencial para outras pessoas e para outros lugares. Um exemplo de fé. Então faça isso. Vamos orar? Eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, Jesus, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Peço que o Senhor derrame tua graça, teu amor sobre nossas vidas. Que possamos, Deus, confiar que o Senhor está conosco, não importa as circunstâncias. O Senhor é um Deus poderoso que luta em nosso favor. Eu oro por cada vida, Senhor, que está me ouvindo nesse momento, que o Senhor possa derramar o teu amor, o teu poder e a tua graça. Cada pedido de oração que eu recebi aqui, em nome de Jesus Cristo, toda a enfermidade caia por terra. Toda depressão, toda insônia, toda angústia, em nome de Jesus, toda ansiedade vai embora agora dessa vida e desse coração. Que haja paz nessa casa, que haja providência nessa casa, que no nome de Jesus a tua palavra agora, Senhor, venha nos fortalecer para que possamos, Deus, viver e experimentar o sobrenatural pela fé. Marchamos e o Senhor abre o caminho, caminhamos e o Senhor confirma nossos passos, nós vamos à frente e pomos na tua mão aquilo que temos e o Senhor multiplica, pois o Senhor é um Deus indescritível, imensurável, o Senhor é um Deus maravilhoso e não existem palavras no nosso vocabulário que possam expressar
quão grande é o Senhor. Eu oro para que o Senhor venha dar vitória, Senhor, na vida dos teus filhos, de cada um que me acompanha nessa hora. Em nome de Jesus, que a fé, que essa dose de fé venha sobre nós como uma injeção de encorajamento, de ânimo, de força, que possamos agora receber do céu um revestimento de coragem, de ousadia. Nos ajuda, Senhor, nos dá força para fazermos aquilo que nós precisamos fazer, sem temer, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas mantendo os nossos olhos firmes no Senhor, porque quando colocamos os nossos planos diante do Senhor, o Senhor confirma os nossos passos. Eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.